A reunião que tivemos hoje aqui em casa, neste sábado abençoado, Belo Horizonte, Minas Gerais, nós estamos meditando nas riquezas escriturais que o Espírito de Yahushua nos fala, nos ensina. O Ruach HaKodesh. Capítulo 19, versículo 30 de Yahu Hanan. Antes de quaisquer palavras além do que foi dito, nós queremos ler as Escrituras, né? O que fala mais alto é a palavra, né? A nossa palavra sempre é segundo, terceiro lugar. Primeiríssimo lugar é a palavra da verdade. Inclusive, aproveito aqui o ensejo, a oportunidade para conclamar aos queridos irmãos, aos verdadeiros irmãos, que tenham cuidado quando forem se defender em quaisquer circunstâncias, usando suas próprias palavras, suas comparações, que o inimigo vai rir dessas coisas. Você tem que usar a palavra. Eu vi um jovem aí, até bem intencionado, combatendo, falando com entusiasmo, né, sobre as perseguições que têm acontecido em algumas igrejas evangélicas, como manifestações dos homossexuais, e ele ali, entusiasmado, apresenta os seus argumentos. Nós, inclusive, fizemos alguns comentários ali, citando textos da palavra, das Escrituras. Quando você for enfrentar as situações adversas da sua vida, enfrentar as obras das trevas, enfrentar Satanás, doença, problema, você vá com a arma, a palavra da verdade. A palavra que vai ser confirmada e honrada pelo Espírito de Yahushua, o Ruach, ou Ruach HaKodesh, como alguns preferem, é a palavra que é inspirada, a palavra genuína, verdadeira das Escrituras. Não é a nossa palavra. Não é a nossa palavra. Ah, fulano é bonitão, é famoso, é pregador. Satanás está rindo da cara dele. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Yahu. Se alguém serve, faça-o na força que ele supre, para que em tudo ele seja glorificado. Se alguém fala de si mesmo, também diz a Escritura o quê? Está buscando a sua própria exaltação, a sua própria glória. Não entre nessa cilada do inimigo. Se defenda com a Bíblia, com as Escrituras. Quando alguém vier dizer para você que você está fazendo discriminação de homossexual, disso, daquilo, aquilo outro, abre a Bíblia, mostra na Bíblia. Lá em Levítico, a condenação do relacionamento de homem com homem. Mora lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Inclusive, alguns de vós fostes assim, quer dizer, havia na igreja de Corinto, na igreja de Corinto, pessoas com essas práticas, mas se converteram. Segundo os Coríntios 5,17, nova criatura é aqueles que estão em Yahushua, o Yahushua. Você tem que aprender a usar a Bíblia. Agora fica falando de si mesmo, combatendo, brigando com as pessoas, é a mesma coisa você brigar com as pessoas fisicamente, não vai alcançar êxito algum. Agora, se alguém quiser se levantar contra mim, vai ter que se levantar contra a palavra. Eu falo baseado na palavra inspirada. Aí eu quero ver qual é o engraçadinho que vai resistir a essa palavra. Não consegue. Alguém já disse que a verdade, a Bíblia, a palavra, é como um rolo compressor. Aqueles que se levantam contra a palavra não conseguem vencer a palavra, porque a palavra é a verdade. Ninguém pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então vamos. Yahu Hanan, capítulo 19, versículo 30. Então, Yahushua,
depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É isso mesmo? Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Você tem ideia da dimensão, do tamanho, da profundidade, do significado desse sacrifício? Já parou para pensar? Se nós entendermos realmente o significado do sacrifício que foi feito por nós, e aqui nós não entramos em detalhe, em debate, porque é desnecessário perda de tempo com aqueles que tentam negar a vinda do Messias. O Messias já veio há muito tempo. E provas infindáveis, inclusive tem outras gravações que você pode assistir, e já publicamos sobre isso. Acorda, Yoshuru, né? E Israel, como alguns dizem, Israel. O Messias já veio há muito tempo. Está provado dentro da própria história. Outra contradição também de algumas pessoas é afirmarem que esse Israel que existe hoje, e Israel, né, conforme eles dizem, não é o Israel bíblico, escritural. Isso é uma falta de conhecimento total e enchem a internet com esses argumentos. Porque se você crê, presta atenção, se você crê nas profecias relacionadas a Israel e ao Shuru, se você crê que os fatos escriturais relacionados a Yoshuru e Israel cumprir-se-ão de maneira fidedigna, neste povo, eu lhe faço uma pergunta agora que vai jogar por terra todos esses argumentos da internet que fica duvidando que o Israel que existe hoje não é o Israel verdadeiro. Vou jogar por terra agora, você quer ver? Presta atenção. Aqueles que tentam contestar que o Israel de hoje, Yoshuru, conforme nós pronunciamos, não é o Israel do Altíssimo, Yahu Elohim, ou conforme eles dizem, Elohim. Se ele não é, em quem cumprir-se-á as profecias relacionadas a esse povo? Vai surgir um outro Israel? É uma coisa descabida, né? Que a gente... E olha que tem gravações e publicações sem pé nem cabeça totalmente. Vai surgir um outro povo como esse? Esse é o povo realmente escolhido do Altíssimo, do Eterno, sem dúvida alguma. Só que a sua rejeição do Messias que já veio, e eu provo isso, provo dentro da própria Torá, provo com simbologias, figura, aceita até pelo judaísmo, provo para vocês, entendeu? Provo dentro da própria saída do povo do Egito, provo com a linguagem figurativa, aquele sangue colocado na porta, a representatividade, e outras inúmeras profecias dentro do próprio tabernáculo, nasceria de uma virgem, nenhum dos seus ossos seria quebrado, vendido por 30 moedas de prata. E uma série de profecias, a genealogia escritural encerrou-se em quem? Cadê outro Messias? Não existe outro Messias, a genealogia encerrou-se nele. Entendeu? Então essa falta de cultura, me permita, eu não estou aqui dizendo que eu sou maior do que quem quer que seja. Eu sou estudioso, um humilde estudioso, pelo espírito da verdade. Eu não fico catando coisa na internet que os outros falam, não. Então para com essa
mentirada de dizer que Israel de hoje é um Israel falso, inventado. Isso é conversa fiada. Qual é o outro que o Altíssimo vai cumprir seus desígnios finais e tratar diretamente com essa nação, principalmente na grande tribulação? Qual é o outro que vai surgir? Bom, diante dessas palavras que são necessárias, né, vamos aqui continuar com esse estudo maravilhoso. Esse estudo maravilhoso. Yahu Hanan, capítulo 19, versículo 30. Olha o tamanho das Escrituras. Uma vez, né, aqui eles chamam de Bíblia, mas eu pego qualquer Bíblia e faço a transliteração. Uns anos atrás, um ladrão entrou aqui em casa, eu estava no terceiro andar lendo essa Bíblia aqui, as Escrituras. Aí fiquei esperando ele com a Bíblia aberta. Subiu o primeiro, o segundo, o terceiro andar, quando ele deu de cara comigo com essa Bíblia aberta toda vez. Ele começou a pedir desculpa sem parar. Oh, me desculpa ter pulado a sua casa, seu portão. Inclusive, se esse jovem estiver me assistindo, eu quero, sinceramente, dizer para ele que tenho um profundo desejo de ajudá-lo e pode contar comigo o que precisar espiritualmente para que seja um rapaz até forte, com a mochila nas costas e tudo. Eu falei, peraí que eu vou abrir o portão. Nós tínhamos ainda um portão provisório aqui em casa. Aí ele, peraí que eu vou abrir o portão para você sair, porque eu disse que não precisava não, que ele voltava por onde tinha vindo mesmo. Pulou o portão e sumiu. Então, essas promessas escriturais, esse sacrifício que foi feito por nós fazemos essas introduções, mas esse sacrifício foi feito por nós, é um sacrifício definitivo, abrangente, em todas as áreas da nossa vida que você puder pensar. Eu falo isso até com um pouco de lágrimas no coração, quando eu vejo a ignorância de certas pessoas. Volto a dizer, não estou aqui querendo avocar nenhuma atenção. Já disse, repito e repetirei quantas vezes foram necessárias. Eu sou um reciclado. Sou um reciclado pelo Espírito da Verdade. E durante 50 anos venho sendo preparado, reciclado para esta obra. Hoje, com mais de 70 anos de idade, embora tenha aparência de 40, né? Mais de 70 anos de idade, eu tenho tido privilégios incalculáveis, porque realmente, aquilo que ele prometeu se cumpre em nossas vidas quando nós entendemos pelo Espírito da Verdade. A vida começa aos 70 anos de idade, conforme eu tenho publicado aí também. A compreensão desses valores inigualáveis. Eu e minha esposa estávamos aqui meditando, né? Quando vem outras pessoas participar da reunião ou através do Skype, né? Estamos sempre com o Skype aberto em hora final 1, se você quiser participar. O Shabbat aqui com a gente, todo sábado, a partir de 3 horas da tarde, o endereço é hora final 1, hora final 1. Basta você fazer a pesquisa que vai nos achar, vai nos encontrar. O Espírito maravilhoso nos falando sobre o sacrifício completo, definitivo. Lá em Yahu Hanan também, no mesmo capítulo 17, nosso Salvador amado diz: eu completei a obra que tu me deste para fazer. Embora sendo o próprio Criador, mas revelado como homem, ele disse: eu completei. É importante abrirmos a Bíblia, as Escrituras e ler. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Obra completa, definitiva. A Igreja Católica tem mania de encíclicas, né? Encíclicas. A Bíblia não precisa de encíclica, a Bíblia original, a palavra, a obra que o nosso Salvador fez por nós é definitiva, não tem nada, eu vou acrescentar mais uma coisinha aqui. Quando você pensar uma necessidade espiritual, foi por isso que o apóstolo Paulo, emissário Shaul, diz que fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Yahushua, o Mehushai, o Messias.
tudo que você puder imaginar na sua cabeça, todo tipo de carência espiritual, todo tipo de carência espiritual já foi suprida. Vamos lá também em Evrite, adulterado para Hebreus, essas adulterações assim eu faço questão de chamar a atenção, porque são bem desagradáveis mesmo, né? Hebreus capítulo 9, Evrite, capítulo 9. Assim também Yahushua, o Yahushua, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vamos lá em Isaías também, 53. Yahushua e Yahu, 53. Olha só que maravilha, presta atenção. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Yahu e oprimido. A visão das pessoas é que era um aflito, um ferido, mas aquilo representava, significava, é uma realidade, não só uma representação, a realidade de um sacrifício salvífico completo. Tanto é que lá em 1 Coríntios 11, tem alguns malucos aí que dizem que não pode participar da ceia, que a ceia já é o próprio Salvador, porque não conseguem discernir o corpo, então eles se sentem condenados e não podem participar mesmo, né? Porque estão tomando para si condenação, sacrificando novamente o filho de Yahurim. Mas quem entende, olha só, 1 Coríntios capítulo 11, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, tirar essas anotações aqui para facilitar. 1 Coríntios capítulo 11, o que fala? De modo que qualquer que comer do pão e beber do cálice de Yahurim indignamente será culpado do corpo e do sangue do Morriul, nosso rei, nosso Salvador amado. Tem que discernir o corpo, saber o significado desse sacrifício que foi feito por nós. Primeira Cafos lá também, né? Então, muitos indivíduos que dizem que não podem participar da ceia, você fica esperto com essa turma aí, viu? É justamente porque eles não estão em condições de participar, não entendem, não pertencem ainda ao Salvador amado. E aí, ou então, abre-se essa alternativa, não estou aqui querendo ser radical, mas, ou então, estão mal educados também, pode acontecer. Para isso você está recebendo a instrução da palavra que está mandando, fica com a palavra, não o que as pessoas estão falando pela internet. Se você for seguir o que os outros falam pela internet, vai virar piada a sua vida, viu? Fique com a palavra, minha vida. A palavra, busque pelo Espírito aqui dentro a palavra verdadeira. Fica andando atrás de conversa de homem, não. Levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, suas feridas, fossem sarados. Maravilha, né? Sacrifício que Ele fez por nós é completo. Todas as áreas que você pensar. Se nós parássemos para examinar um pouco, inclusive, nos dá aqui uma inferência do texto escritural. Examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé, provai-vos a vós mesmos para não saber se Yahushua ou Yahushua está em vós. Você não é templo do Espírito. Se você não é templo do Espírito, então você não pertence a Ele. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahushua habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não dele. Não pertence a Ele. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu, né, mesmo Criador revelado, está em vós. Se você não tem o Espírito, se você não é templo do Espírito, conforme 1 Coríntios 3,16, você não pertence ainda a Ele, mas a oportunidade está aberta. Se nós parássemos para pensar
na profundidade, na riqueza incomparável do que foi feito por nós. Sinceramente, eu não tenho dúvidas em afirmar, com conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa não tem ainda o privilégio do conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tem até um artigo definido aí. Não porque conhece a Bíblia, não falta conhecimento espiritual. Pensando bem, era para nós sairmos dando gritos de aleluia, de glória, aleluia, raululim, louvores ao Rei. Porque são privilégios indescritíveis, irmão, incalculáveis. Agora tem dois tipos de crentes, Yahushua, os que creem em Yahushua. Os que vão passar por essa vida tendo conhecimento dessas riquezas espirituais e os que vão passar como plebeus sendo ricos. Qual que você prefere? Um abraço, até outra oportunidade. Viu?